Acerto de contas. Kami Miyako, aposentos privados de Raymond. Raymond não parava de esfregar a bochecha enquanto o eco do tapa repercutia na sala silenciosa. Ele estava feliz por ter o quarto encantado com magia de silêncio, para que o som do colapso repentino e violento dela não acordasse toda a casa. Seus olhos estavam arregalados como pires, sua boca ligeiramente aberta como se fosse falar, mas se ela viu, não deu nenhum sinal quando começou a reclamar. É engraçado como vocês, monstros, são. Vocês sempre ficam felizes quando há um de nós a menos, mas fazem de tudo para conseguir mais de nós para brincar. Nós cultivamos sua comida, construímos suas estradas, aquecemos suas camas à noite, nós até amamentamos sua miserável prole em nossos seios, enquanto os próprios bebês de nossos corpos choram pelo leite que você dá ao seu. Ela deu um soco no chão, quebrando 2 dedos, mas não se importou. Vocês se atrevem a se chamar de nossos superiores, escolhidos pelos deuses. Escolhidos pelos deuses. Que deuses malignos eles deveriam ser, se isso for verdade. Ela mordeu a língua por um momento, como se tentasse se impedir de piorar as coisas. Uma pequena parte de sua mente dizia que ela deveria ficar em silêncio antes de piorar as coisas, que deveria implorar seu perdão antes que ele começasse a inventar todos os novos tipos de tortura para punir uma língua solta. Um de nós morre e você não poderia estar mais feliz com isso. Então você sai e pega outro porque, por mais que insulte nossa existência, você não pode imaginar suas vidas sem nós nelas. Todos simplesmente morreriam. Ela gritou quando a coragem carregada pela ira morreu e seu olhar se desviou. Ela não conseguia mais olhar para nenhum outro lugar além do chão. Sua voz ficou uma bagunça, as palavras forçadas entre soluços miseráveis, mas seus malditos jogos, esses são os piores. Ela soltou o sussurro que apenas seu treinamento e habilidade como ex-escritura negra o deixavam ouvir. É mais fácil quando os humanos simplesmente me batem ou qualquer outra coisa, quando um mestre apenas me diz o que fazer para evitar a dor, ou mesmo quando eles são abertamente maus, mesquinhos e cruéis. Você é um dos distorcidos. Ela começou a levantar o olhar, mas não passou do joelho dele. Você finge ser legal, fala comigo como uma pessoa, me deixa torcer pelo vento enquanto espero o outro sapato cair, até o dia em que eu cometer algum erro, algum deslize que justificará o que quer que você esteja esperando fazer. Então, se eu tiver sorte, estarei morta. Se não tiver, quem sabe, os monstros são tão criativos. Ela conseguiu levantar o rosto o resto do caminho e olhou para o rosto silencioso e imóvel de Raymond. Tanto faz, faça o que quiser comigo, contanto que este jogo acabe, não serei enganada pelo seu ato, monstro. Você é um cardeal deste país, não há como você ser outra coisa, então faça isso, mas não vou ser enganada, não vou ser, e simplesmente não quero mais brincar, estou cansada, tão cansada. Ela sustentou o olhar dele até a última palavra, caiu dos lábios sangrando e da língua sangrando que ela havia mordido inconscientemente em seu momento acalorado e desesperado quando ela não aguentava mais. Ela esperou, esperou e esperou, o jogo acabou, ela terminou, havia uma espécie de alívio ali, uma espécie de estado bizarro em que toda a esperança realmente se foi, e não havia mais nada a que se agarrar, deixando-a completamente livre de uma forma que escravos que ainda tinham esperança, nunca poderiam ter. Ela se perguntou se seria lento ou rápido. Qualquer que fosse a opção escolhida, a elfa não conseguia adivinhar, embora tivesse sua própria preferência nesse aspecto. Ela suspirou, seus dedos começaram a doer onde ela os quebrou. Curiosamente ele não tinha feito nada, ela não voltou a olhar para ele, sentiu os segundos passarem. Onde estava a violência? Onde estava a retribuição? Onde estava a ira do monstro? A quietude de seu dono tornou-se, em uma palavra, estranha, o que era uma maneira profundamente estranha de descrever isso, até mesmo para ela. Ela se atreveu a olhar para cima e o encontrou parado ali, olhando para ela. Raymond não era um homem grande, mesmo para os humanos, ele tinha pouco mais que a altura média, e à primeira vista, alguém poderia dizer que ele tinha uma constituição mediana. Mas enquanto ele estava ali, enquanto ela tremia e tremia no chão, ele parecia uma montanha, mas se ele fosse uma montanha, então um rio abrirá um canal em seu rosto, porque a tristeza dela se refletia na dele. Por sua vez, ela sentiu as lágrimas antes de vê-las, uma desceu e atingiu sua mão ferida.
Ele mal conseguia pronunciar uma palavra, mas ela podia ver que ele estava lutando para dizer alguma coisa. Mesmo assim, ela não conseguia aceitar o que seus olhos lhe diziam. Ele deu um passo para longe da cadeira, em direção à área aberta ao lado de onde ela havia desmaiado. Ele então se ajoelhou ao lado dela. Ele não a tocou. Ela ficou perplexa. O que quer que ela esperasse, não era isso. Raymond olhou para ela, atordoado, chocado, horrorizado e cheio de uma enorme sensação de tristeza. Quando ela o bateu, doeu apenas ligeiramente, como uma criança zangada, mas o ódio em seus olhos, em seu rosto, a ira ardente de uma pessoa levada além de seus limites não era algo para o qual ele estava preparado. Ele ouvia cada palavra dela, mas não se sentia como um juiz, mas como os próprios julgados. Ele ouvia cada palavra dela condenando a humanidade e não conseguia encontrar nenhuma refutação. Pior ainda, ele sentia que ela não estava totalmente errada. Ele era cardeal há anos e nunca, durante todo esse tempo, se importou com o estado dos elfos ou com qualquer outra coisa que vivesse e não fosse humana, não até que a meio-elfa de quem ele cuidava esfregasse sua herança élfica em seu rosto e ele pudesse ver sua própria agonia. Não tenho o direito de me defender da acusação de ser um monstro. Ele pensou, não era um pensamento raivoso, não soava alto em sua mente, em vez disso, estava quieto, tão suave quanto o som das primeiras gotas de água de uma tempestade, e a torrente daquela tempestade escorreu pelos seus olhos e caiu até onde a garota estava deitada a seus pés. Quando ele se ajoelhou na frente dela, ele sabia que não deveria estender a mão, que bem o toque de um humano poderia fazer por ela. Cada toque dos últimos 100 e alguns anos vindo de um humano tinha sido veneno, pelo que ele podia imaginar. Não houve repreensão, não houve réplica. Quando ela olhou para ele, seu rosto ficou incerto, especialmente quando ele desceu ao nível dela. Tudo o que ele pôde fazer por um longo tempo foi tentar transformar seus pensamentos em palavras. Finalmente, ele conseguiu. Nua, me desculpe, pensei que você entendesse. Eu não faço isso, não farei. Eu quis dizer o que disse. Aqui, você está segura e viverá para ser livre. Ele quase disse, eu prometo a você, mas o que uma promessa de um humano poderia significar para ela? Não sei o que posso fazer para provar que o que digo é verdade, sei o que o meu país fez. E fiquei acordado muitas noites nesta sala e perguntei, como chegamos a isto? Desde o dia em que meus olhos se abriram e percebi o que deveria saber o tempo todo, não vou nem negar quando você me chama de monstro, mas tudo o que posso dizer é que estou tentando não ser mais isso, quero tirar meu povo do que nos tornamos e acabar com os horrores que roubaram nossas almas. Ele falou com a maior sinceridade que pôde, mas estava claro que, por mais confusa que estivesse, ela não acreditava nele. Então explique a faca, o sangue, qual infeliz escrava você matou, por quê? Sorrir o suficiente para você? Nua perguntou friamente, seus olhos se estreitaram e perfuraram-no com a força de seu ódio. Talvez isso prove isso para você. Ele disse, e ela se afastou dele surpresa. O quê? Ela perguntou, esquecendo-se, em seu estado confuso, de adicionar um título honorífico de qualquer tipo. Raymond levantou-se e foi até seu armário, pegou uma grande capa verde com capuz grosso e jogou-a onde ela estava deitada. Ele olhou pela janela, ainda estava escuro, mas também estava chovendo e fazendo frio. Ele concluiu que era duvidoso que ela lançasse um segundo olhar. Coloque isso e venha comigo, responderei sua pergunta. Você não acreditará em minhas palavras, mas talvez acredite em seus olhos. Ele disse esperançosamente. Ela obedeceu insegura, ela lançou olhares duvidosos para ele entre olhares de ódio, mas de todas as coisas que ela esperava em resposta ao seu discurso repentino, esta não estava entre elas. Parecia que a surpresa estava na ordem da noite, e por isso ela estava pelo menos confiante de que isso não era algum tipo de truque. Não vou te colocar na coleira, nem vou te acorrentar, está escuro lá fora. Se você mantiver o capuz levantado e o cabelo escondido para trás, você vai se passar por humana. Raymond disse enquanto pegava uma segunda capa para si e rapidamente a vestia. Venha comigo. Ele disse, e caminhou em direção à porta. Sua voz de comando desencadeou seu século e meio de condicionamento, e ela o seguiu. Estando na metade da escada antes de perceber o que tinha feito, ela hesitou por meio passo, mas depois fez a escolha consciente de continuar. Fosse o que fosse, ele estava com pressa.
Ela nunca tinha visto Raymond frenético antes. Nervoso? Sim. Com medo? Sim. Frustrado? Absolutamente. Frenético? Nunca. Então ela desceu e saiu pela porta da frente. Ela não saía sem correntes, coleira ou guia há mais de 50 anos, ela odiava isso todas as vezes, mas assim que seu pé caiu no chão sem elas, ela congelou e começou a tremer. Raymond estava 6 metros à frente dela quando percebeu que ela havia parado. Ele olhou para ela e esperou. Ela não se mexeu. Ele voltou para onde ela estava. Se você estiver comigo, ninguém vai dizer nada. Ele disse suavemente. Seus olhos dispararam para a esquerda e para a direita, como se quisesse encontrar algum lugar para se esconder. Eu não posso. Raymond estava perdido, não tinha certeza do que poderia dizer ou fazer, mas tinha certeza de que precisava dizer ou fazer alguma coisa. A inspiração o atingiu um momento depois, enquanto pensava na maneira como ela se movimentava pela casa, nua. Ele começou, antes de vir para cá, para esta cidade, você gostava de música? Ela assentiu enfaticamente, eu gostava. Você se lembra de alguma música? Ele perguntou pensativo. Seu olhar baixou novamente. Lembro-me de quando me lembrava das músicas, meus pés se mexendo. Lembro que havia notas no ar que eu adorava, mas foi há tanto tempo que não me lembro mais o que eram. Raymond fez uma pausa e pensou por um momento. Então deixe-me ensinar-lhe uma que ouvi há algum tempo. Não sou muito cantor. Um dos meus camaradas. Ele fez uma pausa e reprimiu uma risada e seus olhos brilharam na penumbra das pedras que revelavam a porta. Ela comparou minha voz cantante à de um sapo-touro castrado. Nua riu um pouco da imagem bizarra, apesar de todo o resto. Ande comigo, e foque apenas na música. Não pense para onde estamos indo. Sei que minhas promessas não têm valor para você, mas pelo menos entenda que, a esta hora, não há nenhum lugar onde eu possa te levar por qualquer motivo prejudicial. Ele acrescentou, e ela assentiu levemente, seu raciocínio parecia bom aos olhos dela. Tudo bem, ensine para mim. Ela disse suavemente. Raymond cantou lentamente alguns compassos de uma música que ele gostava na juventude, uma musiquinha sobre um homem que sai de casa apenas para encontrar o caminho de volta e se sentir mais feliz por isso, não apenas por ter voltado, mas por saído em primeiro lugar. Quando ele terminou, nua, imaginando que se tudo isso fosse um truque, afinal, ela já estava morta depois de suas palavras e ações recentes, optou por dizer, concordo com a avaliação do seu camarada. Raymond revirou os olhos, não estou surpreso, ela era, meio elfa, acho que seus gostos seriam semelhantes. Ele disse ironicamente, ela gostou da música, mas não de eu cantando, sem levar em conta o gosto, eu acho. Ele disse e encolheu os ombros. O comentário do camarada meio-elfo a pegou de surpresa, mas ele começou a olhar para o céu. Ela sentiu que ele estava preocupado com o tempo, e então ela começou a cantar baixinho. Foi a primeira vez que ela fez isso em mais de 100 anos, foi surpreendentemente bom, e ela deu um passo hesitante à frente, depois outro, depois outro, depois outro, até que ela estava a poucos metros do humano que a comprou. Ele acenou com a cabeça em aprovação e então começou a andar. Ela acompanhou enquanto ele a conduzia por um caminho sinuoso e indireto até chegarem ao bairro rico. Estamos nos becos, não quero ser visto. Ele a instruiu, era um sentimento que ela tinha em comum com ele no momento. Como isso era pelo menos evidentemente verdade, ela atendeu aos desejos dele sem reclamar, e embora estar no rico bairro dos nobres aumentasse consideravelmente seu nível de ansiedade, ela era movida pela necessidade de saber o que ele queria que ela visse. Quando ela finalmente o viu parar e gesticulou para que ela avançasse, ele colocou um dedo nos lábios e disse, Xii, você perguntou sobre o sangue e a faca, agora olhe lá. A voz dele era suave e rouca, e ela seguiu o dedo enquanto ele se movia dos lábios para apontar para o outro lado da rua, para uma grande mansão onde acontecia muita atividade, havia gritos de ordens e muitos guardas. Depois que ela olhou para a cena caótica, ele recuou e gesticulou para que ela o seguisse de volta ao beco. Quando teve certeza de que não seriam vistos nem ouvidos, ele falou com ela novamente. Era onde eu estava, eu matei o dono daquela casa, não era um escravo, nem um estranho, nem uma prostituta, eu matei o nobre que morava lá. Eu sei que você se lembra de pedaços da minha conversa com meus camaradas, foi entre eles e eu que decidimos esse caminho.
estou matando os piores monstros entre nós, 1 por 1 e 2 por 2, infelizmente. Essa matança deu errado e quase fui pego ou forçado a brigar, fui forçado a fugir rapidamente, antes que pudesse limpar ou executar o resto do meu plano planejado. É por isso que você me encontrou com sangue nas mãos, é por isso que eu tinha uma faca ensanguentada. Você acredita em mim agora? Ela estava tremendo e quieta novamente. Qual era o nome da família? Ela perguntou baixinho. Odd. Raymond disse casualmente. Por que você pergunta? Um sorriso genuíno se formou em seu rosto, tão grande e amplo que ele quase olhou ao redor com medo de que pudesse iluminar o beco onde estavam escondidos. Kami Miyako, 4-5 anos antes, residência Odd. Nua saiu da carruagem e olhou maravilhada para a magnífica mansão. Você é o rei deste país? Ela perguntou ao homem de feições delicadas. Ele riu. Não, de jeito nenhum, apenas um dos nobres, não um insignificante, mas definitivamente não um rei. Ela congelou, quero dizer, mestre. Ela acrescentou, lembrando de repente como deveria se dirigir ao comprador. Odd riu. Está tudo bem, nervosismo de primeira viagem. Você está segura aqui, você terá que trabalhar, como todo mundo faz, mas eu prometo a você, não sou um homem cruel, não trato mal as pessoas. Ele sorriu para ela, seus olhos pareciam muito, muito gentis. Venha comigo. Ele disse, e ela seguiu atrás dele com alívio em seus passos. Uma criada abriu a porta, uma criada que ela notou que estava bastante bem vestida, apesar de ser uma elfa. Nua olhou para ela. O uniforme estava limpo e não apresentava nenhum indício de uso lascivo, cobria muito bem ela. Ela não reconheceu Nua quando ela passou, mas o novo residente atribuiu isso ao status dele e não ao dela. Ela ficou ainda mais admirada com o interior maciço e bonito. A madeira tinha sido polida até brilhar, os móveis eram incrustados com fios de ouro. Um grande lustre digno de um rei estava pendurado no salão principal em que ela havia entrado, e outro servo se aproximou. Um elfo com uniforme de mordomo. Mestre, bem-vindo ao lar, o que posso fazer por você? Ele perguntou em um timbre firme que falava de repetição constante. Nua mal percebeu a interação enquanto seus olhos varriam o paraíso da nobreza. Esta é Nua. Odd disse, certifique-se de que ela receba roupas adequadas e mostre a casa, ela será minha nova atendente pessoal. Como o senhor deseja. Ele disse, e se afastou de Odd com uma reverência. Estarei andando no quintal, mande-a para mim depois do jantar. Ele disse com desdém, Nua, vá com Yarvin. Ele acrescentou a Nua com uma voz doce. Sim, mestre, imediatamente, senhor. Ela disse, e quando o elfo começou a andar, ela o acompanhou. Acho que tive sorte de ter acabado aqui, ele parece tão legal. Nua disse esperançosa. Eles estavam na metade do corredor vazio quando ela disse isso, e Yarvin parou no meio do caminho. Ele olhou para cima e para baixo ao longo do corredor. Ele olhou para Nua. Ela parecia tão pequena, inocente, delicada. Ele se aproximou dela e sussurrou: se você tiver a chance, corra, fuja e nunca pare. Não conte a ninguém que eu disse isso para você. Ele disse, então recuou, abandonou a expressão atordoada dela e retomou sua caminhada pelo longo corredor. Ela não tinha ideia na época de como aquele conselho havia sido bom. Kami Miyako, dias atuais, quartos privados de Raymond. Não vou pedir que você confie em mim. Raymond disse quando a porta se fechou atrás deles. Não vou pedir que você goste de mim, nem vou pedir que você se importe se eu viver ou morrer. Fizemos muito por você para qualquer um de nós ter esse direito, mas você pelo menos acreditará em mim quando eu disser que não estou comandando o jogo com você? Nua mordeu o lábio novamente e balançou a cabeça lentamente. Você é um humano. Eu acredito em você quando você diz que estava matando aquele homem. Estava claro que algo aconteceu lá e você sabia como chegar lá e voltar sem ser visto. Não vou acreditar que você fez isso por qualquer um de nós, mesmo que você não esteja apenas me enganando para saborear o choque da traição em meu rosto. Você é um humano, você não será capaz de se ajudar, ela disse com confiança, desafiando-o a negar. Raymond suspirou. Sabe, não te culpo por isso, acho que era esperar demais. Mas minha oferta permanece. Se você se sentir mais confortável morando com uma mulher, pedirei a Berenice que esconda você. Nua pensou sobre isso. Eu faria isso, mas agora, depois de matar um Odd,
pelo menos lhe devo algo, mesmo que você não tenha feito isso por mim. Depois que eu estiver satisfeita por ter pago essa dívida, aceitarei sua oferta. Sua voz tinha uma medida de confiança que não tinha antes. Raymond queria saber mais, como ela conheceu Odd. Parecia improvável que ela o tivesse servido antes, mas de alguma forma ele sentiu que perguntar a ela não terminaria bem. Então ele acenou com a cabeça em resposta: muito bem, agora preciso pelo menos dormir um pouco. Tenho um compromisso amanhã para o qual preciso estar bem descansado. A que horas você precisa ser acordado, senhor? Ela perguntou. Você não precisa. Ele começou. Senhor? Ela perguntou, um pouco mais firmemente. Ele suspirou, 2 dedos depois do nascer do sol. Será feito. Ela respondeu e saiu da sala, deixando-o sozinho. Mais uma vez, ao se deitar para dormir, ele se perguntou: como chegamos a isso? O sono o conquistou rapidamente, tinha sido um dia exaustivo, e encontrar-se com Dominique pela manhã tornaria esse dia ainda mais longo.